Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se cuidando nessa quarentena? Espero que sim, porque é muito importante a gente cuidar da nossa saúde neste momento, lavando bem as mãos, não colocando a mão no rosto e principalmente não saindo de casa durante a quarentena. E eu tenho mais um recado para te dar. Nós temos uma página no Facebook, essa daqui, tá escrito aqui, facebook.com/Lugar Forte Pedreira. E você também pode ir lá na lupinha do seu Facebook, onde você pode digitar Lugar Forte Pedreira, encontrar a nossa página, dar curtir e você vai acompanhar os nossos cultos online, as nossas postagens e você vai poder curtir e comentar todas elas. Lembrando uma coisa que é muito importante, você não está sozinho nesse momento. Mesmo que a gente não esteja presencialmente juntos, nós estamos conectados através do WhatsApp e até mesmo do Facebook. Então se você está precisando de uma oração, conversar com alguém, nós estamos de braços abertos para falar contigo e orar por você, tá bom? Então vamos louvar e adorar a Deus. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a sua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a sua cura entrar. Me alegro por te pertencer, me levantarei as minhas mãos. O teu
Ele se encherá com a sua alegria, o coração exultar. Oh, 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 na alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei seu amor pra sempre. 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 A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem pelas redes sociais. Estamos começando mais um culto e vamos iniciar com uma oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos nesse instante, Pai, ter foco na Tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, vem Espírito em verdade, visita os lares agora, as famílias. Pai, para que haja entendimento. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, mas capacita-me nesse instante, em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo, ele me deu uma palavra maravilhosa que eu quero dividir com todos vocês, né? E quero iniciar contextualizando. Olha que palavra bonita para iniciar um culto, contextualizando, que nada mais é do que se referir às circunstâncias em que os fatos se deram no passado, né? Então, vamos lá. Antes de eu me referir aos fatos do passado, eu quero começar entendendo a situação em que a gente vive hoje. Entendendo não, comentando, né? Porque às vezes a gente fica tão absorvido nos nossos dia a dia e o ser humano tem uma tendência a se adaptar em qualquer dificuldade, ele não para muito para pensar, né? Então, hoje, além dessa questão do coronavírus aí, há uma situação econômica preocupante, né? Todos os políticos, eles querem tirar vantagem, os líderes políticos importantes querem aparecer na mídia, há interesses escusos de grandes grupos econômicos ou não, né? Pipocam informações de todos os lados, ficamos acuados, ficamos estressados e ficamos com medo. Com tudo isso, ficamos doentes, né? E acontece um monte de coisa. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, o que é verdade? O que é mentira? O que é certo? O que é errado? O que vai acontecer amanhã? Quando tudo isso vai voltar ao normal? E eu quero dizer para você que havia uma situação parecida no passado, que é o tema da nossa pregação, mais ou menos entre o ano 14 e 30 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, né? Que é narrada nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos, mas eu quero focar em Marcos, né? E está lá em Marcos 12, e vamos ler inicialmente de 12 a 15, até um pedacinho do 15. Vocês não precisam abrir, eu já tenho prontinho aqui. Então vamos lá. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo. Prender quem? Jesus Cristo, né? Pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola.
A parábola que na palavra se refere aqui é a parábola dos lavradores. Se você quiser, você pode ler depois em Marcos 12, 1. Né? Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Aí nós começamos, na verdade, agora o foco nosso. Continuando. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha, que elogio, né? Para começar uma relação. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Olha só a situação, né? E lá, como vocês podem perceber, era uma época política efervescente, a Palestina estava ocupada pelos romanos e havia uma questão importante lá, que era o culto ao imperador. Vivia-se isso naquela época. Vocês podem pesquisar depois, não vamos ir a fundo nisso agora. Essa questão era baseada na deificação, ou seja, no endeusamento dos imperadores romanos. Eles se consideravam deuses, né? E a Palestina judaica, até para falar esse fervor político, né? A Palestina judaica, ela fazia circular moedas sem a imagem do imperador. E isso já era uma afronta já para Roma, né? Por isso que você vê que o pó estava sempre exaltado ali. E Tibério César, ele era o imperador daquela época. Ele fazia questão e tinha prazer em realçar sua relação com seu predecessor deificado, a ponto de mandar cunhar num lado da moeda, que era o denário, a sua efígie, a sua imagem, com a inscrição Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Olha que chique, filho do divino Augusto. E como eu falei no início da situação política atual, lá também existia correntes políticas, que eu posso chamar assim de correntes políticas. E até, indo mais fundo, podemos chamar até de partidos políticos, entre aspas, vai? Você está entendendo, né? Como? Lá existia herodianos, fariseus, zelotes, saduceus, existia outros. Mas vamos ficar no assunto herodianos e fariseus, que é o tema de Marcos 12, de 12 a 17, né? Vocês estão gostando? Então vamos lá. Eu queria passar um breve entendimento dessas duas correntes. Fariseus, eles eram nacionalistas. Eles estavam preocupados com as exigências legais judaicas. Por isso que eles eram nacionalistas. Seria ótimo para eles, para esse grupo, que eles tivessem testemunhas públicas para acusação formal contra alguém. E eles estariam dispostos a investigar qualquer deslealdade de Jesus Cristo em relação à lei, né? Queriam pegar Jesus. E também tinha os herodianos. Quem eram eles? Não vou entrar muito a fundo nisso, mas só algumas questões. Eles eram vassalos. O que era isso? Eles eram dependentes de Roma, né? Comiam na mão de Roma. Eles esperavam, o sonho deles era a restauração do governo herodiano na Judéia, que era governada por Pôncio Pilatos, indicado por Tibério. Então, olha só como as coisas estavam complicadas. Eles ficavam preocupadíssimos quando surgia uma figura de líderes messiânicos, como Jesus Cristo, pois eles temiam que Roma soubesse disso, né, de uma liderança que estava surgindo lá, e o que Roma faria? Apertaria o cerco, apertaria o controle sobre a terra. E isso era ruim para eles, lógico que era ruim. Agora, esses dois grupos, fariseus e herodianos, eles só trabalhavam juntos apenas em situação extraordinária. Ou seja, quando era conveniente para ambos. Isso me faz lembrar uma coisa,
que é bem parecido com a nossa vida política hoje aqui. E não só a nossa vida política no Brasil, mas do mundo todo, né? Há uma conveniência de grupos. Nós estamos sendo levados nesse tipo de coisa. Por isso que essa palavra vai fazer você se conscientizar, tá bom? Fique atento, né? Fique atento, porque o Espírito Santo, ele vai nos levar a uma tomada de decisão, e mais importante que isso, é uma conscientização de quem somos e de que lado nós devemos estar, tá certo? Você está preparado? Você já está preparado? Meu irmão e minha irmã, né? Então, continuando aqui, vamos ler, que está falando lá em 1 Coríntios 2,14. Não precisa abrir, eu já tenho aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá vendo? Então eu estou indo fundo. E você, como é uma pessoa espiritual, você está entendendo essa linguagem, né? Olha só, o homem natural não entende, né? E para a gente dar uma continuidade, para mexer um pouco com você, que eu fui mexido também, você se considera uma pessoa espiritual? Estou pegando pesado, né? Se você se considera, amém. Se você não se considera, tenta ser. Evolui. Ore, jejue, lê a palavra, mergulhe fundo. Tem mistérios que você precisa descobrir. Olha só o que fala em Romanos 12:2, que corrobora, olha que legal, com isso que eu estou falando. Olha que está lá em Romanos 12:2, um versículo bem conhecido. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, algumas versões, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer descobrir? Leia a palavra. Amém? E lá em 1 Coríntios 2,15, também fala uma outra coisa. Fala que quem é espiritual discerne bem tudo. Então, olha que legal. Não é bom ficar nesse patamar de espiritual, porque discernimos bem tudo. Voltando ao tema da nossa pregação, então queriam pegar Jesus de qualquer maneira, pois se Jesus dissesse que não devia pagar impostos, ele seria preso e as testemunhas iriam acusá-lo. Se dissesse que devia pagar, ele perderia os seus seguidores, seria uma decepção para todos aqueles que o estavam seguindo. E a armação, ela foi tão bem planejada que quando Jesus pediu a eles um denário, já tinham preparado um denário no bolso ali, alguma coisa assim, porque deram o denário, justamente o denário que tinha a imagem de Tibério. Como sair dessa? E agora? Como sair dessa, meu irmão? Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos concluir a nossa leitura até o Marcos 12, de onde paramos, de um pedacinho do 15 ao 17. Então vamos lá. Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? De César, respondeu eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Esse Jesus é demais, né? Vamos ver o que o Espírito Santo nos mostra nesse texto para os nossos dias de hoje. Pois Marcos, olha só, Marcos ele escreve aos cristãos gentios, cristãos que eram gentios e se converteram. Talvez aqueles que estavam opressos, oprimidos, sob provações em Roma, como nós estamos hoje aqui, sob provações, sendo esnucado, sendo acuado, tá bom?
Então, a primeira lição que o Espírito Santo quer passar para vocês é o seguinte: não ser politicamente correto. Olha só que legal. Muitas vezes, né, quando somos politicamente corretos, escondemos a verdade, deturpamos a verdade. O crente, ele tem que ser direto, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que sair de cima do muro. Ele, às vezes, a gente quer contentar todo mundo. E a Bíblia diz que a verdade liberta, não fala que a verdade dói, né? Então, lá em Tiago, só me referindo para reforçar isso aí, 5,12, fala assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, porque, para que não caiais em condenação. Né? Então, eu queria dizer para você que a mentira, a hipocrisia e sofismas, né? Olha só, falei palavras difíceis, então vamos lá. Mentira. A mentira é mentira, né? A hipocrisia, o hipócrita, só para você entender, é a pessoa que finge qualidades ou sentimentos bons que realmente não tem. Ele é hipócrita, né? E sofismas, o que é sofismas? São argumentos falsos, intencionalmente feitos para induzir ao erro. Hoje, a sociedade nossa é sempre assim, né? Você fica perdido. Então, tome cuidado. Mentira, hipocrisia e sofismos não deve fazer parte da vida de um cristão. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Fica atento a isso aí. Segundo e último, já estou encerrando, não quero tomar muito o seu tempo, mas eu quero bater nessa tecla. A última informação que eu queria passar, que deu para tirar dessa palavra hoje, é o seguinte: é a conscientização dos dois reinos. Aí você fala assim: mas pastor, o senhor está me chamando para uma pregação para falar de dois reinos? Já estou cansado disso. Não. Segura um pouquinho. Desculpa. Né? Mas vamos entender uma questão aqui. Depois eu estrincho melhor isso. César é o mundo físico. Né? César é o mundo físico. Ele é representado pelo governo instituído. Tá certo? Pelo governo instituído, pelas autoridades, pela política, pela economia. É isso que nos envolve, né? A Bíblia diz que devemos estar sujeitos às autoridades. E a Bíblia também fala que devemos orar pelas autoridades. Mas a Bíblia também fala que o mundo jaz no maligno, de acordo com 1 João, eu acho que 5:20, 5:19, alguma coisa assim, né? E César não é um poder longe, é um poder presente. Esse mundo nos envolve, o nosso dia a dia, a gente respira isso. E agora? Como fazer? Aí, o que eu queria passar para vocês é que Jesus chocou essas pessoas e eu quero que o Espírito Santo nos choque. Porque, como eu falei no início, a gente fica envolvido nos nossos problemas, nas nossas situações, com medo, trancado, assustado, acuado, e Jesus Cristo também chocou, ele surpreendeu a todos os focados no mundo. Então nós temos que estourar, dar um grito, sabe? As pessoas focadas no mundo, eles deixam de ser espirituais. E Jesus, o que ele queria? Ele queria chocar aquelas pessoas, para aquelas pessoas falarem: é mesmo, existe um mundo espiritual. Então, o reino de Deus é um mundo espiritual, né? Que fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus é um mundo espiritual, é representado pelo corpo de Cristo, é representado pela
igreja que prega a verdadeira palavra. Fica atento, não caia em sofismas, em hipocrisias de homens e de pessoas e de líderes. Eu quero também te dar um choque, uma verdade que está em 2 Reis 6, acho que 15, que fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Algumas versões falam assim, do que o que estão contra nós, né? Então, isso foi muito bom para mim, né? Estão a nosso favor. Então, você precisa orar, você precisa clamar, e Jesus Cristo já falou: todo poder me é dado, inclusive sobre o mundo. Olha que sacada que eu tive. Então, se você precisa estar no reino certo, entendeu? Eu estou encerrando, meu irmão. Mas antes eu queria te falar o seguinte, lá em João 4, 23, está escrito assim: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha, é hora. Estou falando do mundo espiritual. Adorar é dar a Deus o que é de Deus. O crente tem que ser exemplo nesses dois reinos. Você tem sido exemplo a ser seguido? Eu não quero tomar mais seu tempo, mas eu quero que você leve para casa. Desculpa, você já está em casa, mas eu quero que você comece a mastigar isso que eu vou falar, para você tomar uma consciência que realmente existe dois reinos e que realmente existem valores nesses dois reinos. E eu quero te perguntar, em que reino você tem investido? Eu quero te perguntar, com que reino você tem mais contato, tem mais empatia, tem mais network? Como está a tua vida nesse sentido? Não esqueça que a Bíblia nos fala: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que você tem dado para Deus? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, perdão, seu Deus, mas eu fiz a minha parte aqui. E eu quero, seu Deus, que tu, Espírito Santo, complete essa palavra na minha incapacidade, que tu possas tocar a mente de cada um, da consciência desse reino maravilhoso que é o reino de Jesus Cristo, o reino espiritual, o mais importante, o mais forte, o mais poderoso. Por isso, seu Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Deus, faz-nos cidadão desse reino nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, boa semana, e Deus abençoe os seus lares, o teu trabalho. Não tenha medo, quem confia em Deus sempre vence. Amém? Deus abençoe você.